Boa tarde. Continuando nossas exposições nesse sábado, 3 de fevereiro de 2024, vamos falar sobre uma leitura da semana, uma leitura meio que muitas vezes não tão propalada, né? Mas do Evangelho de Marcos, em que uma mulher que sofria de um fluxo de sangue e que no meio da multidão pensou, se eu tocar pelo menos na túnica dele, eu serei curada. Foi e tocou. E Cristo, segundo o relato do Evangelho, sentiu que uma força saiu dele, né? Ela não se dirigiu diretamente a ele. Aí que vem falar sobre essa questão da força de Cristo, né? A força de Cristo, muitas vezes, você sente ela sem se dirigir de uma maneira mais clara e padronizada, né? Mas você tem que dirigir com o coração. Ele volta para ela, ela vem tremendo, falando que foi ela, tudo, né? Ela falou, calma minha filha, tua fé te salvou. Então, é isso que nos vem falar, né? Muitas vezes você não vai ver Cristo numa goiabeira, né? Como outra pessoa falou, mas você sente muitas vezes essa presença. A Igreja Católica tem algo muito especial dentro daquilo da tradição, inclusive de origem bíblica, né? Que é a presença de Cristo no Santíssimo Sacramento. Mas tem outras presenças de Cristo, né, que se vêm a partir de você se dirigir espontaneamente a Ele, sem precisar de patronização nenhuma, né, entronização de igreja nem nada, né, e Cristo atende. Essa é a característica especial de Cristo do cristianismo. Ele é uma pessoa aberta e não vem impor nada como uma forma de se fazer uma ritualística. Apesar dos ritos serem importantes, através dos ritos você consegue muita coisa, desde que vividos intensamente com a fé do coração. Mas não é só isso, né? Então essa passagem é uma passagem muito pouco explorada pelas pessoas, né? E essa questão da energia cristã, que inclusive mudou a história, né? É um mistério ainda que ninguém pode explicar desde a sua origem, por conta de que mesmo o judaísmo e o cristianismo, eles eram de uma região pouco importante no mundo antigo até então. Nós estamos, rei Salomão, vendo o rei Davi, eles, os relatos bíblicos falam que ele é importante, dono do número de um reino de numerosa população, mas a grande maioria dos relatos antigos não relata nada sobre esse reino de Israel nessa proporção, né? E alguns grandes feitos, inclusive o êxodo, né? A abertura do Mar Vermelho, ele não tem em outro nenhum lugar que relata isso. Foram vivências da fé daquele povo dentro de uma circunstância inóspita em que eles não tinham valor nenhum. A partir de Cristo, isso os judeus têm que reconhecer, o judaísmo em si se viu valorizado no mundo inteiro. O Cristo acabou por transmitir essa mensagem do judaísmo, né? E essa força de Cristo, agora sim uma força histórica reconhecida, né? Que se dividiu eras, hoje já
Não se fala muito, né, sobre antes, depois de Cristo, fala era comum, tudo, mas geralmente é baseado no período em que teria nascido Cristo para divisar. E Cristo não tem essa força da ritualística, a força de exército, não tinha, né? Passou até um pouco a igreja lá na Idade Média, não que Cristo quisesse isso, né? Mas o que moveu o mundo antes não tinha nada disso. Então, essa força também é uma força tanto particular como uma força histórica muito difícil de ser refutada mesmo pelos cientistas mais ateus. Não pode vasculhar a história, quando chega a história de Cristo, existe uma mudança de perspectiva geral que encerrou a assim chamada Idade Antiga. Então, isso é que nós queríamos reforçar e a gente sente, quem tem fé e procura espontaneamente do fundo do seu coração o auxílio de Cristo, né, tem de alguma forma sempre uma recompensa. E essa mensagem é uma mensagem que ainda está aí abalando estruturas políticas, tudo. Como dizia o profeta Simeão lá na apresentação de Jesus no templo, né, que inclusive foi objeto de comemoração nessa sexta, ontem, no dia 1º de fevereiro, dia 2 de fevereiro, Simeão falou, né, que seria motivo de soerguimento e queda de vários no mundo inteiro. E essa profecia confirmou-se durante a história e se confirma hoje ainda, né? E que Cristo seria uma pedra de contradição e continua sendo uma pedra de contradição e de calorosos debates, né? Atualmente, principalmente aqui no seio ocidental, no mundo inteiro estão se revendo essa questão. Inclusive em outros mundos, algumas áreas do mundo muçulmano, tudo, né? Os budistas já tinham um certo relacionamento e reconhecem essa força do cristianismo. Boa tarde a todos.